Abraço, gente, tudo bom? Estamos começando mais um podcast Entre Irmãos aqui, ou Entre Irmãos Podcast, como queiram, né? E, gente, você que acompanha pela Rádio Conquista Web, lembra que a gente tem o YouTube e o Instagram, que é Entre Irmãos Podcast, e no Instagram Entre Irmãos Podcast 22, beleza? E você que está no YouTube, você que está pelo Instagram, nós temos também a Rádio Conquista, acabei de falar. Gente, nós temos alguns parceiros que passam aqui na TV e dentre eles tem o Adilson Júnior Arte. Ele faz cartazes para evento, para igreja, qualquer evento que seja, até aniversário eu acho que ele faz. Faz o seguinte, chega nele e fala assim, vim pelo Entre Irmãos Podcast. Ele vai ter um precinho especial para você lá, beleza? Tamo junto e eu sou o Felipe Paz, o Vitor vai apresentar o nosso convidado de hoje. Pode ser, galera, mais um episódio aqui com vocês. Muito bom estar aqui e espero que vocês gostem, tá bom? Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E hoje quem tá aqui conosco, né, vai ser o nosso entrevistado, é uma pessoa muito especial, conhecemos de muito tempo. E é um prazer estar aqui com ele, presbítero Arilton Alves. Seja bem-vindo, meu querido. A paz do Senhor, bom dia, Felipe. A paz do Senhor, bom dia, Vitor. Sim. Então, estamos aqui hoje, eu conheço vocês desde criança aí, né? Verdade, e agora cara. já tá quase mais velho que eu, né? Mas estamos juntos. Não é bem desse jeito não, mas tá bom, deu para entender o que ele quis falar. Ele cresceu um pouquinho. Arilton, como a gente disse, nós já se conhecemos já, e eu sei que você tem alguns testemunhos aí, e eu queria que você contasse um pouco de como foi e o que esses testemunhos mudaram na sua vida, sua trajetória cristã. Certo. Eu vou primeiro dar o testemunho quando eu estava na estrada, trabalhando de motorista, na Águia Branca. Eu fui criado na igreja, né? Evangélica, Assembleia de Deus de Afonso Cláudio. E casei aqui em Castelo Branco, cheguei aqui em 93. Sim. Casei em 94 e depois, trabalhando de motorista, fui para a aviação Águia Branca, de motorista. Passei um período de 4 anos, aproximadamente 3 anos, afastado do Evangelho. E passei um período assim com muita dificuldade de querer retornar, desejo de retornar para a presença do Senhor. Nem na igreja mais eu vinha. E quando chegou um dia, eu estava em casa, a minha esposa deixou a chave em casa. Eu estava indo trabalhar. Eu passei na igreja aqui na pracinha, Assembleia de Deus na pracinha, para entregar a chave a ela. Quando eu fui entregar a chave, eu entrei na igreja, depois de uns 3 anos. E dobrei o joelho e orei. Quando eu estava orando, levantei da oração, uma irmã da igreja, Deus usou ela. Eu espero que quem esteja ouvindo acredita em que Deus usa pessoas que buscam. E falou assim, irmão Arilton, é a última oportunidade que Deus está te dando, porque Ele quer você na presença dEle, fazendo a obra dEle. Você vai presenciar um acidente que seria para você. E depois você vai contemplar um acidente que seria para a sua morte. E eu fui para Bahia, Vitória e Itabuna, e até Teixeira de Freitas, que nós levávamos. Quando eu estou voltando de lá para cá, quando eu cheguei em São Mateus, eu estava vindo Salvador, Rio. Uma engenheira da Petrobras de São Mateus falou assim, nossa, está horário bom, porque geralmente a Águia Branca chega em São Mateus atrasado 40 minutos. Salvador, São Mateus atrasa 40 minutos às vezes. Já tem um padrão de atraso já. É normal atrasar, eles preferem que atrase do que adianta, né? E eu cheguei lá 5 minutos atrasado. Ela falou assim, nossa, tá no horário bom. Eu falei, nada, tô atrasado 5 minutos. E eu falei assim, eu vou tirar esses 5 minutos antes de chegar no Flash Viana, para entregar pro Carioca dentro do horário. Quando eu cheguei em Fundão, o semáforo fechou para mim. O ônibus da Aracruz Vitória, que estava na frente, passou. Nesse período que ele passou, eu fiquei agarrado no semáforo. Aí, quando o semáforo abriu, aqui eu estava descendo, eu escutei o baque, a batida muito forte. Quando eu cheguei lá, eu presenciei a batida que seria para mim. A pessoa que estava na caminhonete faleceu. E o motorista, os passageiros, eu tirei tudo pelo para-brisa do ônibus, quebrei o resto do para-brisa, está tudo quebrado, tirei o restante, e a porta do ônibus entrou para dentro, não tinha como ninguém sair. Sim.
A Águia Branca autorizou eu colocar os passageiros dentro do ônibus que eu estava vindo. Sim. Quando eu coloquei todo mundo lá, que eu fui fechar a porta, essa engenheira da Petrobras estava sentada na poltrona 3, pegou no meu braço, falou assim, motorista, esse acidente seria para nós, 5 minutos nós estamos atrasados, você falou. Pra confirmar, né? Aí eu lembrei na hora, eu tinha esquecido, eu lembrei na hora que Deus usou a irmã aqui na igreja. Eu vou falar o nome dela, né, acho que todo mundo conhece, é a irmã Antonieta, tá? Uma benção. Uma benção. Né? A irmã Antonieta foi muitos anos presidente de oração ali. Aí fiquei assustado, lembrei na hora, né? Aí já vim assim, mais ativo, né? Já querendo voltar para a presença do Senhor. Sim. Aí continuei trabalhando. Quando foi, depois de 15 dias, eu estava em Teixeira de Freitas, eu tinha um amigo e irmão, tipo vocês dois são irmão, eles eram um amigo e irmão, o Márcio, morava em Cariacica sede, nós se conhecemos na Aviação Planeta, depois de muitos anos se encontramos na Águia Branca. Ele começou a pedir, eu querendo trocar a escala em Teixeira de Freitas, porque ele achava que a esposa dele estava grávida e queria ia fazer o exame na terça. E a minha escala chegava folgando na segunda. Chega folgando na segunda de manhã, aquele dia você já trabalhou, você folga na terça, volta a trabalhar na quarta. Sim. E ele chegava folgando no sábado. Folgava domingo e voltava a trabalhar na segunda à noite. Sim. Aí ligou para a Águia Branca, a chefia autorizou a troca. Nós trocamos. Eu cheguei folgando, vim para casa e ele, no sábado à noite, ele voltou para a Bahia. Quando ele está voltando de lá para cá, no mesmo lugar em Fundão. No mesmo lugar. 6h30 da manhã. Ele bateu de frente com o caminhão. Infelizmente, eu não gosto muito, às vezes, de dar esse testemunho, porque abala muito o meu emocional. E ele faleceu no lugar. Eu contemplei de longe, que ela falou que o segundo acidente eu ia contemplar de longe. Meu filho estava trabalhando lá dentro da Águia Branca na época, me ligou, pediu para mim ligar a televisão. Eu liguei a televisão, fui olhar. Aí quando vi lá, Espírito Santo, gente. Aí, quando eu olhei, vi o número do ônibus, aí eu já sabia que era o Márcio, porque era ele que estava na escala. E ele morreu, o corpo dele, infelizmente, foi uma parte juntada até de par. Não teve velório. Nossa, foi feio. Aí foi dia 15 de abril de 2009. E aí eu comecei a pedir Águia Branca para me sair da empresa, né? Que eu estava me sentindo muito mal. Parei de fazer Bahia, parei de fazer Rio de Janeiro, parei de fazer Valadares, passei a fazer 2002. Né? Eu não conseguia passar em Fundão mais, né? Sim. Foi assim... Muito... Não, mas eu imagino, 2 acidentes naquela rota. No mesmo lugar, um eu presenciei e o outro eu contemplei de longe, assim como a Deus usou a irmã para falar. Então eu quero, nessa manhã, dizer que às vezes tem muitas pessoas desacreditando por alguns falsos profetas, mas se a pessoa é temente a Deus, Deus usa. Pessoas sim. Com certeza. E aí, nisso aí eu saí da Águia Branca em 2010, né, por esse motivo. Fiquei fazendo 262, fazia Venda Nova, Conceição de Castelo, Batiba e Afonso Cláudio, até eles me mandarem embora da forma que eu pedi. Aí ele achou assim, que eu ia sair para ficar 3 meses fora e voltar. Mas eu sabia que eu voltasse para a estrada, me atrapalhava eu me firmar na presença do Senhor. E aonde eu retornei para a presença do Senhor, e o Senhor, quando eu retornei, no mesmo dia, Deus usou uma outra pessoa na igreja aqui da pracinha e falou assim que Deus estaria me dando todos os cargos na igreja que eu perdi e, além disso, eu ia ser consagrado, que eu não era consagrado a diácono nem a presbítero. Assim que eu me afirmei na presença do Senhor, voltei em comunhão, comecei de novo a ser professor de escola bíblica dominical, professor discipulado para a honra e glória do nome do Senhor. Tem muitas pessoas aí, amigos nossos, que são pregadores, pastores, que passou com a gente no discipulado, né? Hoje o meu pastor, Jeremias, ele foi discipulado por mim. O Jonathan, que vai ser consagrado a pastor agora, ele é presbítero, dirigente de igreja já há 5 anos, vai ser consagrado a pastor, também passou pela gente no discipulado. Então, sim, maravilha. Esse é o primeiro testemunho, a primeira fase, né? E depois desses acontecimentos, você se firmou no Evangelho? Nunca mais voltei, nunca mais desanimei, porque eu acho que a pessoa, para ser crente, não é só ser crente, que hoje o crente está sendo uma modinha, né? Eu acho que tem que ter arrependimento, porque eu observo muito aquela palavra que Jesus falou para aquela mulher adulta, que assim, né, eles falaram, olha, está aqui essa mulher, foi pego no ato de adultério. E pela lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada.
Jesus ficou observando ela e falou assim, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E ele baixou e ficou escrevendo no chão. Quando ele levantou a cabeça, falou, cadê seus acusadores? Ele falou assim, foram todos embora. Ele falou assim, eu também não acuso você também. Aí tem uma palavra importante. Sim. Vá e não peques mais. Então, se você faz um compromisso com Deus, se arrepende de todos os seus atos pecaminosos, todos nós somos pecadores, mas é não continuar na prática do pecado, é arrependimento. Se haver arrependimento, a pessoa é transformada. Só há transformação no homem se haver arrependimento. Isso aí. A base Romanos 8:1 fala, portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a partir desse momento, Deus não quer saber o que você fez no seu passado. Ele perdoa e bola para frente, uma nova vida. A Bíblia diz que os nossos pecados são lançados aonde? No mar do esquecimento. Então, meu amigo, a partir do momento que você se entregou direto para Cristo, o ser humano tem essa capacidade de lembrar. Fulano era assim, fulano era assado, fulano fazia, fulano acontecia. Mas diante de Deus, a gente fica tranquilo. Tem uma coisa importante, Felipe e Vitor, que o seu testemunho, o meu testemunho de vida, não é nós que contamos, mas sim as pessoas que contam. Com certeza. O mais importante, eu dou estudo às vezes na igreja, falo assim, que além de você ter um testemunho, que alguém vai falar assim, olha como o Arilton, como o Felipe, como o Vitor mudou. Uhum. Como ele era antes, como está agora. Então você começa a ter pessoas, seguidores, que vê pelo seu testemunho. Mas a partir do momento que você também é uma pessoa vacilão, crente vacilão, entendeu? Que fica lá e volta, também você tem uma história também perde ruim. essa essência do testemunho. Credibilidade. As pessoas Você não perde a credibilidade de Sim. pregação, de estudo. Se você ficar aquele efeito sanfona, né? Então a pessoa tem que ter assim, firmeza na presença de Deus, porque quem é chamado para ministrar a palavra, chamado para dar estudo, não adianta. Nem todos foram chamados para salvação, agora chamado para pregar, chamado para dar um estudo, para ministrar a palavra, para ganhar alma para o Senhor sempre escolhe alguns, entre Sim. todos, entendeu? É diferente. Né? É a diferença de ministério. Eu costumo citar sempre, tem um texto lá em Marcos 5 e em algumas partes dos outros evangelhos também, Mateus, vai citar Lucas também, referente ao endemoniado de Gadara. Ele, pegando essa ideia de testemunho, quando ele recebe a libertação por meio de Cristo, ele recebe a missão, né? Ele quer seguir a Cristo, Cristo para ele e fala, não, peraí, calma aí, agora é o momento de você ficar aqui, não vai me seguir agora. Eu preciso de alguém aqui para anunciar para essas pessoas. Vai e conte o seu testemunho para essas pessoas. E aí fica implícito no texto a ideia de que todo mundo conhecia esse cara pelos feitos dele, de se cortar com pedras, de ficar atormentando na cidade e tudo mais, pela parte ruim dele. E aí imagina se esse cara, Jesus, ele sai, vai para outro lado, deixa ele lá, e ele mantém o mau testemunho. Verdade. Não faz sentido, a pregação dele não teria esse, sabe? Agora ele tem que manter um bom testemunho de acordo com a nova visão que as pessoas vão ter dele. Aí eles vão dizer, olha como esse cara mudou. Aí a pregação tem isso. Só que, lá mais à frente, se eu não me engano, em Marcos, isso é Marcos capítulo 5 que Jesus cura ele. Lá em Marcos capítulo 7, vai dizer que a multidão ela expulsa Jesus de lá. Vai dizer que quando Jesus está voltando para a região de Decápolis, eles trazem um surdo e um mudo para Jesus. Ou seja, teve êxito. O cara ficou lá, a multidão que expulsou traz gente agora para Jesus curar. Sacou? Então é aquela ideia. Se o cara tá ali com mau testemunho, qual o êxito? Não tem. Por isso que nós temos que viver uma vida de bom testemunho. Não Com tem? certeza. Ou não tem esse negócio de ou não é. Tem que ter firmeza na presença para você ganhar. Você não ganha alma só pregando. Você ganha alma principalmente com o seu testemunho. Eu acho interessante, Vitor, Felipe, na igreja lá de Alzira Ramos esses dias, uma mãe falou que as crianças estão fazendo culto em casa. Legal. Aí diz que eles ficam brigando entre aspas, né? Quem vai pregar é igual o presbítero Arilton. Não, hoje quem vai pregar são até as meninas. Entendeu? Então, assim, eu chamei uma responsabilidade para mim. Falei assim, nossa, tem alguém me observando. Com certeza. Criança me observando. Principalmente, a responsabilidade é maior ainda. Entendeu? Né? Então, assim, eu ontem eu fiz um negócio diferente no rosto, tirei a barba e deixei o negócio. Eu tava lá dando ensino ontem e eu fiquei observando as crianças ficou bem assim.
Aí quando eu já desci, ô pastor, você deixou o bigode, né? Falei, deixei. Então, assim, nós somos observados por criança que quando vê, assim, que admiradores. O importante é ter admirador de Jesus, né? Sim. Mas aí é onde nos chamam a responsabilidade. Fala assim, ei, eu tenho que ter responsabilidade, porque alguém está me olhando, alguém está querendo ser melhor que eu. E eu acho interessante que, tipo assim, se eu prego, eu gosto de fazer discípulo. Se eu ministro a palavra, eu tenho vontade de ver jovem, adolescente, criança futuramente, que ministra muito mais que eu esteja lá ouvindo. Sim. Isso eu acho muito bacana. Com isso. certeza. Entendeu? Fazendo futura geração. Aí, beleza. Aí, firmado no Evangelho. Por último, nós sabemos um pouco, eu não sei como que é a história. Eu sei que você passou uma aí entre a vida e a morte. Como é que foi? Conta isso pra gente. Então, aí eu saí da profissão de motorista, né? E fui trabalhar por conta própria, a qual abri. A minha esposa trabalhava por conta própria com loja de roupa. Uhum. E eu fui abrir uma sorveteria, uma saiteria. Só que abri uma coisinha pequena, tudo bem, um pouquinho, depois foi crescendo, né? Foi crescendo e cresceu assim de um tamanho que eu não tinha tempo mais para fazer a obra de Deus quando eu era chamado para alguns eventos. Uhum. Eu era chamado, vamos supor, num sábado para pregar numa festividade de jovem ou num culto de jovem. Eu não abria mão da lanchonete Conquista ou do açaí Conquista na pracinha. Domingo de manhã, para dar um estudo bíblico, eu tinha dificuldade. Vários pastores me convidavam para me dar um estudo bíblico. No domingo de manhã, eu tinha dificuldade, porque nós fechávamos a lanchonete, Trabalhava até tarde? 2 horas da manhã, Sim. então eu tinha um pouco de dificuldade. Então, assim, eu estava fazendo a obra de Deus, se der eu vou, Se der, vou ver e te falo. entendeu? Eu colocava o Trabalho ministério que Deus me chamou, me confiou, eu colocava em segundo plano, Sim. entendeu? Fazia a obra. Fizemos bastante trabalho aqui no Castelo Branco, fazia sim, bastante, mas bastante era para mim, para Deus estava sendo o mínimo. Uhum. Aí eu fui pregar em Afonso Cláudio, na campanha de cura e libertação. A abertura do trabalho, fui convidado, era 7 terça-feira, porque por que eu priorizei a irmã quando me ligou, queria fazer a campanha? Eu incentivei ela a fazer na terça, que na Sim. terça era minha folga. Tá me entendendo? Sim. Então, tipo assim, eu tinha facilidade para mim sair na terça. Então, eu usava esse meio, né? Era mais tranquilo. Para mim. Como artifício. Aham. Aí, eu fui para Afonso Cláudio, uma campanha de cura e libertação. É um trabalho que eu também gosto muito de fazer, de estar junto. Uhum. E chegamos lá, fomos para a rádio, fizemos uma entrevista na rádio. E assim, foi uma benção no dia. Já que nós folgamos na terça, na quarta eu inventei de folgar também. Meus pais moram 25 quilômetros fora de dentro de Afonso Cláudio, onde eu preguei. Uhum. Fomos para casa dele na terça à noite. Uhum. Na quarta, passamos o dia lá. Aí na quarta, decorrer do dia, que como era em janeiro, estava quente, eu fui para uma cachoeira, lá na fazenda do Roncetti. Top. Não Uma foi, refrescada. mas não foi top não, tá? Eu sempre gostei muito, né? Inclusive, eu quero deixar aqui uma observação. Eu sempre pulava em cachoeira desde a idade de uns 8 anos. Já cheguei na idade de uns 15, 18 anos, cheguei a pular 8 metros de altura, de ponta. Eu quero deixar uma observação para vocês jovens, adolescentes ou até mesmo adulto. Não pula de ponta, não pula em cachoeira. Observei, mergulhei para ver se não tinha pedra, se não tinha madeira, então pulei com segurança. Não pula, porque quem não pulava, eu chamava de frouxo. Aqui no Castelo Branco, sempre quem ia comigo em cachoeira, era o Ronaldo, né? O Ronaldo e o Esmeralda, irmão dele. E eu chamava eles de frouxo, que eles não pulavam. Eu peço, não pula, que vocês vão ver o que aconteceu comigo. Então nós fomos para aquela cachoeira e eu fiz lá a segurança que tem que fazer. Mergulhei, olhei se tinha madeira, olhei se tinha pedra, não tinha. Aí, entrei no trampolim, não sei se vocês conhecem, subi no trampolim, não sei se vocês conhecem, é uma madeira que é sobrelevada acima da água, aproximadamente 2,5 metros, né, de altura, 3 metros de altura. É baixo, né, 2,5 metros, 3 metros de altura, baixo. E eu comecei a pular. Pulei normal. No terceiro pulo, minha esposa estava lá, meu filho estava lá.
No terceiro pulo, quando eu bati na água, tem os vídeos que estava filmando na hora, eu bati na água, eu já não senti do pescoço para baixo. Aí eu desci para o fundo, dei a 3 metros de fundura. Perdi todos os movimentos do pescoço para baixo. Mas você estava consciente ou você não... Consciente, não afetou. Só não conseguia mexer. Não afetou nada do pescoço para cima. Minha visão, a audição, fala, né? Não ia falar lá debaixo da água, mas assim, não afetou nada. A parte da memória, do cérebro, nada. Porque eu não tomei uma pancada na cabeça. Foi o pescoço que quebrou. Aí o pessoal fala assim, o quê? Pescoço quebrou. Eu tenho uns laudos, incrível. Eu tenho uns laudos lá. Não foi lesão, fraturou minha cervical da C2 até a C7. E 10 centímetros da minha medula, elas são tipo meiocada em alguns lugares. Por isso que eu tenho algumas dificuldades em alguns movimentos ainda. Ficou alguma sequela para mim não esquecer. Para não esquecer, né? Para dar aquela lembrada. Isso aí, tipo a erva mágica lá do Egito, né? Para não esquecer. O povo lembrar. Então, meu filho, com 23 anos de idade, faz uma coisa interessante que a gente para observar, ele não sabe nadar. Quando eu estava descendo, eu orei, né, pensamento. Falei, Senhor, eu estava ministrando a sua palavra ontem, mas a Bíblia diz que nós somos pecadores, nós pecamos o tempo todo. Se tem alguma coisa que atrapalha a minha salvação, me perdoa, Senhor. Meu filho não sabe nadar. Mas a minha confiança, a minha esperança é o Senhor. Faz o que meu filho vem buscar. E depois de muito tempo, porque eu sou muito brincalhão, assim, eu brinco muito com família, eles achou que eu poderia estar brincando. Sim. Então ele demorou muito descer. Ah, meu pai tá brincando. Achou que eu tinha escondido, eu brincava, eu Você mergulhava sabe e o escondia tempo no lugar. que tu ficou lá debaixo d'água ou não? Não sei exato, mas assim, passou bem mais de 5 minutos. O meu tempo em água, eu já fiquei mais tempo assim, sacaneando os pessoal em cima, 2 minutos já fiquei. Já fiquei 2 minutos, é incrível. A gente já brincou Não, também. quem tá a gente acostumado. bate. Quem tá acostumado. Geralmente o pessoal fica 40 minutos, 40 segundos, né? 50 segundos. Eu já fiquei 2 minutos. Tem que ser uma preparação. Costume também. Costume também pega muito. Então, só que quando ele viu que tinha passado muito tempo, mas a mãe dele começou, só que passou muito tempo. Eu acho que deve ter aproximadamente uns 7 minutos. Mais ou menos. Mas você chegou a pagar? Então, é outra coisa que eu não bebi água. Acostumado muito com água, nasci nas cachoeiras, eu segurei o fôlego. Travei, né? E aí eu desmaiei sem ver. Entendeu? Que aí faltou oxigênio no cérebro e as válvulas do coração também, elas... Foi aonde que é o perigo, porque segundo a medicina, você tem 5 minutos só quando para. Se passar, começa a explodir, né? Entendeu? Colapso. Aí eu saí de lá todo roxo, ele me buscou, todo roxo, né? O rosto todo preto, esse lado aqui todo preto, muito alto, tudo alto, mas não por água, assim por ar, né? Inchado. A pressão, enchei muito. E aí trouxe, só que assim, eu já não estava mais aqui. Pelo que subentende que eu tinha subido. Aí ele me colocou, aí vem a parte muito interessante da observação desse testemunho. Ele me colocou em cima de uma pedra e começou a dar os primeiros socorros por rumo. Porque sem noção, ele não tem noção de primeiro socorro, né? O peito fazia aquela pressão. Então ele dava porrada, muita porrada. Um desespero ali também, né? Um menino do tamanho do Vitinho aí, 23 anos de idade, toda a força, dando soco no meu peito. E massageava também. Ele vai matar meu pai aqui. Mas é desespero, né? Sim, entendi. Aí quando ele falou, mãe, não tem jeito não. Aí a mãe dele falou assim, Alisson, tenta mais uma vez. Aí ele olhou pro céu, acho que bem vocês sabem que meu filho passou um período aí em Castelo Branco, né? Bem infiltrado em algumas coisas erradas. Sim. E a gente desesperado. Hoje, assim, já mudou muito, ainda falta tratar algumas situações, mas já mudou muito. Mas ele estava num período bem difícil, a qual a gente nem dormia em casa, preocupado, né, desesperado. Sim. Aí ele pegou, olhou para o céu e fez um voto com Deus, segundo ele. Não sei se vocês lembram do Mandela que tinha no bairro Alzira Ramos, muito famoso na época, em 2019, aí, 2018, 2019. Era bem comentado. E o outro lado, tal do QG, lá em Santa Rita. Isso aí Era o mais famoso mesmo, era do tal de Santa Rita.
Aí, segundo ele falou assim, que não ia mais nenhum desses 2 mandelos se o senhor trouxesse ele de volta. Falei, Senhor, o meu pai quer ver a minha mudança. Se meu pai for agora, ele não vai ver a minha mudança. Traz meu pai de volta para ele ver a minha mudança. Se o senhor trazer meu pai de volta, não vou mais nenhum desses 2 Mandela. Aí, nesses bailes, eu voltei na hora, imediato. E voltei consciente, porém, do pescoço para baixo não movia nada. Sim. Conversei com ele, que instruí ele para levar o carro para casa do meu pai, no sítio do meu pai, e deixar lá e para eles pegar um ônibus para vir. Só que ele veio na ambulância comigo. A ambulância me pegou lá e trouxe. Eu lembro de 2 médicos, veio o motorista, 2 médicos e meu filho. Veio um médico de Venda Nova, um médico de Afonso Cláudio, dentro da ambulância. Uhum. E aí eles pegavam e não deixavam eu dormir, conversando comigo o tempo todo, me examinando. E aí chegava a comentar entre eles, tipo assim, a situação que tá ruim. Não, porque ele já sabe, eu acho que ele só falava palavras assim, de incentivo mesmo. Eu acho que tem alguma coisa, eu não sei, né? Eu já ouvi falar, que eles não podem dar essas notícias, né, pro médico. Ele só tá lá para entregar no hospital. Entendeu? Isso aí, não nenhum momento. Eu só não deixava, tipo assim, né? Quando eu tava apagando, os olhos virando, acho assim. Manter você acordado. Mantendo eu acordado, entendeu? Aí quando eu lembro descendo a serra e foi passando perto da Ceasa. Quando chegou na portaria próximo do Jaime Santos Neves, eu lembro que ele falou assim, ei, dorme não, tá chegando, não some não, fica com nós. Aí eu não lembro mais, aí eu sumi de novo. A minha entrada, é incrível que eu vou falar aqui, é para as pessoas incrédulas também, não vai acreditar, mas está lá no sistema, no Jaime. A minha entrada no Jaime Santos Neves foi em óbito. Em óbito. Eles não queriam deixar eu ver, mas o dia que eu voltei lá para fazer revisão, eu peguei, quando eles viraram o computador para mostrar a minha esposa, eu olhei rapidinho e vi, entendeu? A entrada em óbito. Minha entrada, Arilton Alves da Silva. Possivelmente no caminho para lá eles declararam, falaram, morreu. Isso aí. Mas eu acho que aconteceu já na entrada, perto do hospital. Já ali pertinho? Porque até ali eu lembro, parece que eu lembro longe, alguém falava longe, não tem? Uhum. Eu escutava longe alguém falando. E via também, tipo, você vê as pessoas longe, não tem? Parece como se estivesse pequenininho longe de você. Aí quando eu estava lá dentro, ia ter que fazer a cirurgia, porque os 5 ossinhos da cervical, eles comprimiram a medula. Entrou para dentro do canudo da medula. Sim. E aí, aqueles fiozinhos que é os comandos, uns estavam comprimidos, outros romperam. E aí tem que fazer a cirurgia. Aí vem outra situação importante para uma mãe, um pai observar também. Meu filho foi criado na igreja, na escolinha dominical, mas eu não mandava meu filho ir para a escola dominical. Eu vinha com ele para a escola dominical. Porque às vezes tem muito pai que manda, vai para a escola dominical, mas ele mesmo não vá, né? E a gente sempre esteve presente na escola dominical. E aí ele pegou e, quando ia ter que fazer uma ressonância para mapear onde tinha que fazer a cirurgia. Quando eu estava dentro da sala, meu filho entrou. Meu filho entrou, eles queriam tirar ele, aí o doutor neurocirurgião falou assim, não, vamos deixar ele aqui, porque ele está acompanhando o pai dele, Deus da Cachoeira. Aí ele colocou o dedo no meu rosto, meu filho, apontou o dedo, falou, pai, você crê no Deus que você prega? Aí eu falei, creio. Falei, pois é, pai, eu vi o senhor pregando no Dia Internacional da Mulher em Aracruz, eu vi uma senhora de 84 anos sendo curada na hora, deixando a muleta e as pernas dela não ficou mais inchada, desinchou na hora. E eu aprendi, pai, na escolinha dominical com as tia, quando eu era criança, que Deus cura. Hoje eu estou afastado da presença do Senhor, mas eu creio em Deus, que Deus cura. Eu vou dobrar meu joelho aqui agora e vou orar. Tem um versículo bíblico, a gente sempre cita até aqui, né? Que fala, pai, ensina o teu filho no caminho que você vai dar, tal. Esse ensina o caminho ali, no sentido original do texto, não é que ele não vai se desviar do caminho, é que a instrução nunca vai se desviar dele. Sim. Hoje, a Alessandro está desviado do caminho, mas a instrução ele tem. Isso aí. Entendeu? E no momento certo ele usou. Até com você, né? O pai, eu aprendi. Entendeu? Isso aí. Fato, Alessandro, volta logo, rapaz. Tem uma obra aí. Então, aí ele dobrou o joelho e foi uma oração muito linda, não tem? Ele falou assim, Senhor, eu não sou digno de pedir nada,
Meu pai é pregador do seu evangelho. E ora para as pessoas doentes, agora ele está precisando. Eu confio muito mais no Senhor do que nesses médicos. Eu vou para casa, mas quando eu voltar eu quero um resultado que o Senhor fez a cirurgia do meu pai e não os médicos. Porque eu não confio nos médicos colocando a mão no meu pai para fazer cirurgia. Meu pai está nas suas mãos. Quando eu voltar eu quero um resultado que não precisou. Os médicos na sala olhando assim. Todo mundo assim olhando com os olhos tatalados. Rapaz. Aí, e só médico profissional nessa área de muito risco, né? Aí ele me deu benção e pegou e veio embora. Quando foi no outro dia, aproximadamente 9 horas, umas 8 e pouco, ele chegou. Aí eu dei 20 minutos, o doutor Rudes chegou. Falou aqui, ó, o seu Deus, seu orou, é poderoso mesmo, que não vai precisar fazer cirurgia do seu pai, não. A medula dele foi descomprimida. Paz. Caramba. Eu falo assim, Alessandro, se você entrar na brecha, na presença de Deus, como Deus quer... E Deus vai usar ele nessa área. Foi assim, Usa, tá? aleluia. Pelo que? Foi assim, tem uma... que diz que até a sombra de Pedro curava, né? Sim. Foi assim, rapaz, se você... Eu falei com ele aí de casa, né? Disse, rapaz, se você entrar no propósito com Deus, obediência, arrependimento, se converter dos seus maus caminhos, rapaz, você vai ser igual Pedro, até a sua sombra vai curar. Porque, rapaz, você fez um voto lá na cachoeira, Deus trouxe minha vida de volta. Você ora por mim no hospital, E Deus faz a cirurgia. Porque eles iam colocar um monte de ferro aqui, ô Felipe. Eu ia ter um ferro aqui pro resto da vida, praticamente, para segurar o meu pescoço. Pra firmar, né? Firmar meu pescoço. E aí, quando eu saí do hospital, o médico falou para minha esposa, quando eu ia ter alta, falou assim, olha, você vai ter um marido em casa que, se ele sobreviver, ele vai vegetar. Vale. Ele vai mexer só com os olhos. Você vai ficar... Entendeu? Ele mexer só com os olhos. Minha família fez barba, tratou de mim, trocava minha roupa, tudinho durante 6 meses. 6 meses? 6 meses, não conseguia. Aí comecei a comer com a mão esquerda, primeiro. Eu sou destro. E aí foi muito difícil. Hoje estou aí, movimentando. Pelo menos ganhei uma prática com a canhota, né? Um pouco. Aí depois também... Tem tempo? Tem, fica à vontade. Então, aí eu fui para casa da minha cunhada em Pão da Fruta, por a gente ter bastante amizade aqui na região. Sim. E também por a gente ter sido motorista da aviação Águia Branca. Então, muito motorista começou a ligar para minha esposa, muitos colegas lá de trabalho, começou a ligar, parentes, né, familiares e pastores, inclusive, foi muito pastor lá me visitar, inclusive seus pais foram lá me visitar, né? Um abraço para ele aqui, que já não estava sendo, entre aspas, meu pastor, mas para quem não sabe, acho que de repente nem vocês sabem, o seu pai foi o meu professor de teologia, né? Eu sabia. No médio e avançado, né? Sim. Então, gosto muito dele, um abraço para ele aí. É uma benção. Tem que ver os filhos dele. Os filhos dele é uma benção. Sério? Tô conhecendo. Tô brincando, já conhecemos, né? São benção mesmo, são pessoas, vocês são as pessoas. Eu fico feliz, né? Porque muitos jovens na idade de vocês se perderam, né? É verdade. E graças a Deus fico feliz de ver vocês aí firmes na presença do Senhor, ganhando alma, com o interesse de ganhar alma para o Senhor Jesus, testemunhando da palavra de Deus, servindo de exemplo para outras pessoas. Eu fico feliz. Benção. Então, aí eu fiquei na casa da minha cunhada, com 8 dias me deu uma febre terrível. Sim. Aproximadamente 40 graus de febre. Eu estava tendo alucinação, vendo coisa na parede. Sério? Estava tendo alucinação. Às vezes é alucinação, ao mesmo tempo não é. Porque um jovem, que é daqui de Castelo Branco, filho de um pastor, depois que já estava em casa, ele faleceu, foi morto. E eu achava que era uma visão... Assim, alucinação, mas tinha visto ele? Eu vi ele nesse negócio que eu tava tendo esses piques na mente, entendeu? E eu via ele falecendo, né, morrendo. Mas eu fiquei assim, muito ruim de febre, aí me levaram de novo pro Jaime. E pensa no trauma. Porque eu fiquei com trauma de ficar no médico. Porque nos últimos dias já não... eu tava tendo veia mais para furar, eles furavam na jangular. Jangular que fala, né? Jugular. No pescoço, né? E é horrível, né? E... Caramba. Aí precisei voltar, tentei convencer o médico para só passar um remédio lá para mim retornar. Ele falou, não, você deve ter pegado uma bactéria hospitalar, você vai ter que ficar. E aí fiquei internado de novo, meu filho ficou lá de novo. Eu esqueci de um detalhe. Pode falar. Voltando. Lembra que ele falou que não ia mais no Mandela? Então, quando ele estava no hospital, um rapaz de 23 anos, entendeu? Mundão,
mundão, de uma coisa rara, um jovem, até crente, ficar com o pai dentro do hospital. E ele conseguiu convencer os médicos para me acompanhar, porque eu, menor de 60 anos de idade, né? Não tenho acima de 60, então não tem necessidade muito de acompanhar. Só que ele conversou com os médicos, mas autorizou ele ficar lá me acompanhando. Exatamente o dia, em janeiro de 2019, teve um ataque no Mandela de Santa Rita, no QG. Se vocês Provavelmente ele estaria lá. Ele estaria lá, ele e o motoboy nosso. Aí, olha só o que acontece. Chegou um pessoal lá, né, rivais, e passou aleatoriamente com a metralhadora metralhando as pessoas. Baleou 2 matou 2 e baleou 13. Justamente quando aconteceu, foi o ocorrido, aí ele pegou e mapeou e me mostrou aqui, pai, no lugar que eu ficava, junto com, não vou falar o nome do motoboy, né? Junto com o motoboy lá do Conquista, do Açaí Conquista. Esse motoboy, na mesma hora aqui com a minha esposa e com minha filha, mapeou e falou aqui, no lugar que eu ficava, mais o Lele. Lele é meu filho, que chama Lele, Alessandro. São 2 confirmando a mesma informação. A mesma informação. Aí vocês conseguem entender, juntar as coisas, entender não é, às vezes a pessoa fala, desespera quando acontece alguma coisa na vida dele, fala assim, meu Deus, por que aconteceu isso? Por quê? Não é por quê, é pra quê? Tem propósito. Um propósito. Eu analisa a situação sim. No reino espiritual, eu não gosto de trabalhar com sorte. Acho que não foi sorte. Né? Acho que Deus ele tem essas maneiras. Tem essas maneiras que a gente não entende, confunde a mente da gente. Aí houve esse ocorrido, meu filho estava dentro do hospital do Jaime Santos Neves comigo, acontece esse ataque, ele estava lá. Morreu 2 nesse ataque, 13 foram baleados. Será quantos desses 13 que se encontram na cadeira de roda? Ou desses 13 que morreu? Sim. Então, assim, Deus usa os seus meios para dar livramento ao outro. Sim. E esse livramento, por mais que ainda falta alguma coisa para se alinhar com meu filho, mas isso aí está martelando o tempo todo na mente dele. Claro que entendeu? sim. E eu creio que, assim, quando Deus fazer uma obra completa na vida dele, além dele, o inimigo tenta de toda maneira para segurar ele lá no mundo, porque sabe que através da vida dele, muitos jovens vai vir. Sim. Da idade dele, até mais novo que ele, ou mais velho que ele. Porque o testemunho fala muito na situação. Isso aí. Às vezes quando ele tem uma mudança de vida, as pessoas vão falar assim, nossa, mudou. Sim. Olha, mudou. Principalmente aquele que tá vivendo a mesma situação e acha que é impossível sair, aí olha pra situação e fala, não, mas esse cara conseguiu sair. Eu também então não consegui. Isso aí. Aí Deus usa ele nessa área. Mas aí, voltando lá na segunda parte, Sim. retornei para o hospital, aí o pastor da minha cunhada em Ponta Fruta foi para madrugada, 3 horas da manhã, para a igreja orar, interceder pela minha vida. Aí quando ele estava orando, Deus revelou ele falou para minha cunhada, falou assim, olha, a ida do seu cunhado para o hospital, agora é um tratar de Deus com ele. Entendeu? Agora é um tratar. Não que eu estava em pecado, Sim. estava pecando de não fazer a obra da forma que Deus queria. Sim. Eu estava fazendo a obra Tava de Deus. negligenciando seu ministério. Isso aí, eu estava fazendo a obra de Deus, sim. Se der, eu vou. Não tem a pessoa, se der, eu vou orar. Se der, eu ler a Bíblia. Hoje existe muito isso aí. Sim. Né? Se der, eu vou no ensino. Eu estava assim, eu estava lendo a Bíblia, estava orando, mas assim... Não era prioridade. Eu não priorizava ministrar a palavra, dar um estudo na igreja, entendeu? Sim. Aonde era o meu chamado para fazer essa obra. Aí, quando eu estava lá, ele falou assim, olha, o médico vai virar ele os avessos e não vai achar nada. Mas ele vai entender o trabalhar de Deus. E foi o que os médicos fizeram. Eu fiquei 16 dias. Fiquei mais 16 dias internado, tomando antibiótico fortíssimo. E fizeram todos os tipos de exame. Emagreci 16 quilos, quem dera emagrecer agora, mas não no hospital. Não no hospital, né? Emagreci 16 quilos, com 1 quilo por dia, né? Comendo a comida sem sal, horrível. E aí começou a fazer exame. Fazia exame, não achava nada. Fazia exame, não achava nada. É bactéria, infecção, não sei o quê. E não achava nada. O último fizeram foi um exame para olhar as válvulas do coração, para ver se tinha pegado alguma infecção, alguma bactéria nas válvulas do coração. Fizeram esse exame. Aí falou assim, se der bactéria, você vai ter que tomar 22 dias a mais de antibiótico. Nossa. Porque é muito O sério. antibiótico quebra o ser humano. Se você não tiver nada, a gente não sabe o que fazer. Provavelmente você vai ter alta, mas não sabe o que fazer, que a febre não baixava. Quando eu fiz esse exame, eu voltei, me trouxeram, né? Aí eu já estava dando uns passos, menos braços, mas carregado, as pessoas já
conseguia me levar com muita dificuldade, me levar, assim, dava 5 passos, para mim é como eu tivesse andado 5 quilômetros, entendeu? Aí eu peguei, orei, falei, Senhor, o que o Senhor tem que tratar comigo aqui? Me mostra, o que o Senhor vai fazer aqui, Senhor, para mim sair daqui. Sim. Aí eu tava num salão que tava mais ou menos 50 pessoas, 25, aproximadamente 25 homens de um lado, no mesmo salão, e 25 mulheres do outro lado. Trouxeram uma jovem senhora e colocou assim, próximo de mim. Quando eu abri o olho, que eu olhei para ela, o Senhor ora por ela. Eu levantei e fui orar por ela. Quando eu fui orar, ela não quis receber oração, nervosa, brava, mulher. Eu não quero crente, não quero saber de nada, não. Aí eu peguei e orei assim mesmo. Aí eu pedi minha esposa para me retornar, retornei já cansado, pertinho, mas cansava muito. Aí trouxe com jeitinho. Quando eu sentei, ela chamou. Eu quero ser hora de novo para mim, agora eu quero. Aí quando eu cheguei, a minha esposa me levou de novo, eu fui de novo. Ela pegou e falou. Aí é um perigo também que eu quero, assim, um aprendizado para todos nós. Sim. Ter cuidado com boato em igreja. Sabe por causa de que essa jovem desviou da igreja? Boato. Por causa de boato, levantaram uma calúnia contra a vida dela. E essa calúnia, o diabo aproveitou da brecha, porque o diabo aproveita de brechas. Sim. Aproveitou e ela... O intuito é separar o corpo, né? Isso aí, tirou, ela saiu da presença do Senhor e pegou revolta. O diabo colocou nela, na mente dela, revolta. Tipo que eu estava lá. Entendeu? Porque quando eu saí da presença do Senhor, foi calúnia. Na época, de uma pessoa que queria retornar ao presbitério na igreja e pegou e falou mal de mim para o pastor aqui no Castelo Branco. Por uma coisa que eu não estava fazendo. E nisso aí o diabo colocou revolta em mim também, na época. Por isso que eu me afastei do evangelho. E aí a mesma coisa essa menina. Aí conversei com ela. Aí falei com ela que se ela não estava bem naquele lugar, que ela podia ir servir o Senhor em outra igreja. O importante era fazer um compromisso com Deus. Aí peguei, Deus me revelou um caroço na bexiga dela. Pedi a minha esposa, que nós temos que ter sabedoria, não vou colocar a mão na barriga de uma mulher. Pedi a minha esposa colocou a mão, coloquei a mão em cima do braço da minha esposa e orei. A minha esposa sentiu um caroço quase do tamanho de uma laranja. E ela já estava ali 6 dias, o médico não tinha conseguido fazer exame dela ainda, não sabia o que ela tinha. Aí quando a gente orou, aquele caroço sumiu, ela parou de sentir dor, ela teve alta primeiro que eu. Glória a Deus. Quando esse cara sabendo, começaram a vir gente me pedir para me orar, só que eu não conseguia ir nos leitos. Sim. Então começou enfermeira trazer pessoa em cadeira de roda, trazer pessoa na maca, para mim estar orando por aquelas pessoas. Você entendeu o que Deus queria, onde Deus queria você. Aí foi uma coisa tão assim incrível que aconteceu, que as pessoas que eu ia orando, daí 2, 3, 4 horas, ia chegando a liberação para eles ir embora. Ia dando alta. E foi dando alta. Era pra você ter botado a mão na sua cabeça assim, Quero sair também. Ora pela pessoa e pelo Senhor, eu curo. Tá curando aqui. Aí, falei, graças a Deus, agora sim. Aí quando eu falei assim, eu tenho que ir embora agora eu tô liberado para ir embora. Aí tinha um moço do lado, que ele falou assim, você orou para todo mundo, não orou para mim. Ele ficava do lado, companheiro de quarto ali assim, né, entre aspas, bem próximo do meu leito. Aí ele falou assim, você não vai embora sem orar por mim, não. Quando ele falou assim, que eu olhei nele, eu vi a casa do Senhor, mostrava a casa dele. A casa dele, uma varanda com um corredor, e no finalzinho do corredor da varanda, tinha uma cadeira que ele sentava e ficava fumando. E o Senhor mostrava, toda vez que ele chegava no serviço, ele chegava com a lata de cerveja. Aí eu falei, e a esposa dele e a filha dele orando. Eu falei, deixa eu falar, não te conheço, mas você tem uma filha e uma esposa que é crente. Ele falou, sim. Eu falei, elas estão orando por você, e você fuma e você bebe. Eu falei, como é que você sabe? Eu falei assim, porque Deus está me mostrando. Eu falei assim, eu vou orar por você. Peguei, orei por ele. Sem eu perguntar, ele falou assim, eu falava com minha esposa que eu nunca quero ser crente. Eu nunca fui crente, falava com ela que eu não quero ser crente. Mas eu quero ser crente a partir de hoje, quero aceitar Jesus. Levantou as duas mãos aceitando Jesus lá dentro. Glória a Deus. Entendeu? E eu vim para casa, o médico falou que eu não ia mais andar, que eu não ia mais mover com os braços. Eu saí do hospital em fevereiro, né, já dia 20, acho que fevereiro, 22. E quando foi em junho, eu fui já dirigindo pregar em
em Eunápolis. Preguei 3 dias na festividade, fui Você tem dirigindo. ideia de quanto tempo, desde a cachoeira até o momento que você começou já estar normal? Você falou, tô normal igual antes. Quanto tempo passou? Então, na verdade, a normalidade não voltou. É? A normalidade não voltou, sequelas ficou, tem algumas dificuldades para... Quando eu estou pregando, vocês olhar algumas coisas, vão ver que minha mão está sempre assim, um pouco fechada. Muita dor, Sim. dor contínua, deu muita dor, sinto muita dor. Porém, assim, foi passo a passo, né? Voltar a andar, tem algumas dificuldades para segurar algumas coisas ainda. Mas Deus não faz por completo? Faz por completo. Sim. Mas ele deixa algumas coisas para a gente estar sempre lembrando. É a cicatriz, né? A cicatriz, isso aí que eu ia falar, a cicatriz, para a gente estar sempre lembrando que é o que Deus fez, o livramento, porque o maior livramento foi que Deus fez de trazer minha vida de volta. Sim. Segundo, de eu não estar em cima da cama vegetando, Sim. Sim. né? E eu estar aí ministrando a palavra. É o coach que Deus fala assim, dirigindo. leva a cama. Mas pra que levar a cama? Pô, não vou precisar mais dela. É pra todo mundo saber que quem tirou você da cama foi quem? Isso aí. Foi Deus. Então Deus, ele tem maneira de trabalhar. O negócio é melhor ficar com a mão um pouco sequelada do que uma coluna cervical inteira e não poder se movimentar. Quem sabe que, às vezes, se eu não tivesse com essas ainda limitações, essas dificuldades que eu tenho, poucas, mas tem, às vezes eu não estaria aqui, né? Com certeza. Sim. Deus sabe de Isso todas aí. as coisas. Por exemplo, eu fui pregar em Eunápolis, 541 quilômetros daqui lá para ir. Eu fui pregar em Bom Jesus da Lapa, no sertão da Bahia, 1.400 quilômetros, eu junto com outro pastor do ministério, eu dirigi a metade e ele a metade, tanto para ir e voltar, 700 quilômetros. Então, assim, para quem não teria firmeza mais, né, para dirigir, Sim. então, assim, é um Tá grande ótimo. avanço, né, Com grande certeza. avanço. E aí nós estamos aí, e a cada dia mais se afirmando cada vez mais, se aproximando mais de Deus. Eu tenho uma reflexão, que eu gosto Sim. muito de usar ela, que um filho, tem quanto tempo? Pode falar, fica à vontade. Que um filho falou pro pai assim, pai, você fica orando aqui, falando assim que nosso Deus é grande, mas ele tá lá no céu, parece que ele é tão pequeno. Aí estava passando um avião na roça. Quem já foi no interior, na roça? Já vi isso aí. Um avião, né, é mais ou menos como fosse assim, uns 80 centímetros, parece uma cruz. Né? Quem já foi na roça, você não vê um avião igual você vê aqui. Você vê só aquele... E parece uma cruz. Parece que é uns 80 centímetros, 1 metro, assim, parece uma cruz. Aí eu falei, tá vendo aquilo lá, filho? É um avião. Tá vendo o tamanho dele? Pai, ele é pequenininho, né? Quando foi um dia, ele trouxe o filho no aeroporto. Aí ficou lá na parte de cima, mostrou lá, filho, tá vendo aquilo lá? Assim, aquilo lá é um avião. Aí, pai, mas aquilo lá não é o que passa lá em casa, não. Eu falei, não, é assim. Aí, pai, mas por que aquilo é tão grande? Ele falou, porque eu estou mais próximo dele. Aí pediu a segurança para ir lá dentro. Aí quando chegou lá ainda, ele viu que era maior ainda, se aproximou bem pertinho, era maior ainda. Eu falei, nossa, pai, quando chega pertinho, ele é muito maior. Eu falei, pois é, assim também é nosso Deus. Quanto mais você se aproxima dele, maior ele fica na sua vida. E eu quero deixar isso aí para você, que é o ouvinte aqui dos irmãos. Quanto mais você se aproximar de Deus, maior ele se torna a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para a sua vida espiritual. Glória a Deus. É isso aí, é bom ver toda essa trajetória, por mais que tenha sido tudo dolorido, hoje ninguém pode tirar de você a satisfação de estar fazendo a vontade de Deus. Com Né? certeza. Apesar, eu sinto uma dorzinha aqui e ali, mas o ministério, o prazer de estar fazendo a obra, de ser usado por Deus e falar, cara, eu precisava disso. Até mesmo porque Deus usou aquilo para tratar com você, né? Isso Então aí. é bom ver essa situação e ver que hoje é um novo Arilton, né? O presbítero Arilton Amém. no seu ministério praticando. Então que Deus te abençoe, meu querido. Amém. Os testemunhos na Bíblia, né? E do nosso irmão também, a Bíblia fala que o intuito é o quê? Para glorificar Isso. o nome do Senhor. A glória de Então Deus. tem coisa que a gente não entende. Talvez alguém que está assistindo, que está nos vendo, não entenda o processo que ele está passando agora. Mas todo o processo aí, ele tem uma finalidade. Sim. Talvez seja para a salvação de alguém da sua casa, talvez seja para mudar a história de alguém. Então espera o processo passar, confie em Deus, que é necessário todo o tempo confiar em Deus, e no final o nome dele vai ser glorificado. Amém.
E eu tenho certeza que o seu testemunho, quando você prega e conta, alcança vidas, não alcança? Nossa, para a honra e glória do Senhor, vem muitas pessoas. Eu sempre falo também, antes do ocorrido do acidente, alguém na sala falou assim, por que você não dá a oportunidade de ter o filho para trabalhar? Eu falei assim, eu já dei a oportunidade de mais de 10 vezes. Eu só ainda não deixei ele sair de casa, sumir, porque hoje ele está precisando de mim. Amanhã pode ser eu que está precisando dele. Isso aconteceu no domingo, e aí quando foi na quarta-feira, né, eu precisei dele. Então, outra situação também que é deixar você mãe, você pai, que tem às vezes passado um momento difícil com seus filhos, em algumas situações, na desobediência, não desista do teu filho. Tá? Não desista do teu filho. Porque por que eu falo isso, Felipe? Seria hipocrisia. Nós estamos vivendo a época da hipocrisia. De pessoas que jogam o filho para fora e depois ficam com dó de ver algum filho de alguém lá na rua. Joga o irmão da igreja que está dando trabalho na igreja, joga ele para fora, depois fica hipocrisia, querendo buscar alguém que está lá fora para dentro da igreja. Por que não trabalha aquela pessoa quando está pertinho de nós? Top. Isso é verdade. Entendeu? Muito bem lembrado. Então, isso aí, quero fazer um agradecimento aí para vocês, né, da gente estar tendo esse período, esse momento aqui, muito agradecido, e que Deus abençoe a vida de vocês. E nós estamos aí para fazer a obra do Senhor. Né? Marido, eu sei que você gosta de pregar. Qual é o seu contato? Se a pessoa te chamar, fala para nós. Geralmente eu não uso muito divulgações de contato, eu deixo mais as pessoas acontecer naturalmente, né? Sim. Mas, porque senão abre muita agenda, a gente às vezes está em alguns compromissos com a igreja, Estou com o Alzira Ramos junto com o auxiliar, pastor, como segundo dirigente, e nós temos um pouco de dificuldade de obreiros, mas a gente sempre está saindo, a gente tem um bom relacionamento com o pastor que está lá, com o outro que estava também. Sim. Então, nós temos uma facilidade disso aí, a gente consegue agregar. Mas se alguém quiser entrar em contato, é o 27 998 18 47 35. E se alguém quiser também me acompanhar lá também no canal do YouTube também, Presbítero Arilton Alves ou Pecado. Você vai achar lá, escreve no meu canal. Eu vou deixar o arroba do canal dele na descrição desse vídeo. Só você clicar lá no arroba, você vai ser direcionado pro canal dele, beleza? Se inscreve lá também e acompanha. Show. E eu tô vindo com novidade aí, a gente tá pra ter umas novidades aí de toda semana tá vindo com vídeo de estudo, tá? Minha área é mais para essa parte de estudo. É claro que a gente está dando estudo, mas a gente está aprendendo. Quando a gente sabia que quando nós damos estudo, nós estamos aprendendo. Com certeza. Entendeu? Então eu estou aprendendo, mas a gente está trazendo um estudo aí no canal aí. Top. Maravilha. Vamos encerrar, orar. Acabou A gente vai encerrar. Só aquelas considerações finais. Não deixe de compartilhar esse vídeo, tá bom? Testemunho bom desse, testemunho lindo desse. Compartilha lá no grupo da igreja, compartilha com a família, compartilha com os amigos e tal. Curte, não deixe de comentar também aqui o que você achou. Se você tem um testemunho também bom, conta aí pra gente, tá bom? A gente precisa de você nisso aí. Amém? Vamos orar? Vamos orar para quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando pela rádio, pelo podcast aí. Amém? Senhor Deus Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa rica oportunidade de ouvirmos esse testemunho. E eu acredito que o teu nome foi glorificado hoje aqui. Senhor, a todos aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, eu não sei o que se passa, mas eu acredito no Deus da solução. Senhor, responde a oração, responde esse clamor, Pai. Eu acredito em nome de Jesus, em um trabalhar da parte de Deus, em uma transformação da família, uma transformação do casamento, do ministério, de uma vida. Em nome de Jesus. Amém.